Muito boa noite. Vamos começar aqui essa nossa discussão sobre gestão de projetos na Lei Aldir Blanc. Me apresentando aqui para vocês, eu sou Eduardo Ramos, eu sou ator, produtor cultural e fazia oficinas presenciais desde 2018, né, oficinas de produção cultural, sempre mensalmente, com raros intervalos, assim, por conta da minha própria agenda artística. Desde março, estou fazendo os encontros de uma modalidade online. Tem sido bastante interessante a possibilidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro. E aqui, por exemplo, a gente teve inscritos de 10 estados brasileiros diferentes, também com várias cidades. De março para cá, já foram 8 oficinas gratuitas, quase sempre ajudando no preenchimento dos editais de emergência. Então, a gente teve um edital do Itaú Cultural, a gente teve um edital específico para o estado do Rio, a gente teve alguns da Funarte, e felizmente eu posso dizer para vocês que em cada um deles eu pude posteriormente identificar contemplados e pessoas premiadas que participaram aqui dos encontros. O principal responsável, claro, são os próprios artistas, são os produtores, porque sem conteúdo os projetos não acontecem. E essa oficina específica aqui, essa conversa específica, é para pensar no futuro. Os editais da Lei Aldir Blanc foram abertos por todo o Brasil, por estados, por municípios. Alguns já finalizaram inscrições, estão nessa fase de esperar resultado, como, por exemplo, aqui no estado do Rio, onde a gente tem a maior parte dos inscritos aqui, eu também sou do Rio. E alguns poucos ainda estão abertos, ainda estão passando pela fase de habilitação. Então, a gente vai pensar agora no futuro. O que a gente vai fazer a partir do momento que esses recursos nos chegarem? Qual é a melhor maneira da gente fazer os nossos eventos, se proteger e também apontar para o futuro, né? Tirar experiências positivas para a nossa prática como produtor de cultura, como produtora de cultura. Então, eu vou abrir aqui o nosso roteirinho. Devo dizer que este material seguirá para todos vocês. Eu vou mandar um link para vocês por e-mail, tá? Preparei aqui esse pequeno conteúdo para a gente começar a nossa discussão aqui, certo? Deixando um aviso aqui a todos vocês que esse encontro está sendo gravado para que possa ser disponibilizado para as pessoas que não puderam estar aqui, não puderam assistir ou chegaram atrasadas e tudo mais, essas pessoas poderem repor o conteúdo. E aí, se alguém não se sentir à vontade de botar a carinha, sempre bonitinho, abrir a câmera para eu poder olhar nos olhos de vocês, é sempre uma atitude simpática, mas se também não quiser, a gente aceita de bom grado. Fizemos aqui a nossa capinha, né? Gestão de projetos culturais da Lei Aldir Blanc. Vamos aos objetivos do encontro, que são os seguintes: planejar as ações a partir do recebimento dos recursos, e aí a gente pensa no inciso 3, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre incisos, porque essa é uma questão que não fica muito clara para todo mundo, a gente vai tentar esclarecer aqui para vocês também. Segundo ponto, apontar caminhos para a resolução de etapas burocráticas, sempre muito complicado esse movimento, e cuidados específicos com a prestação de contas. Eu vou abrir para vocês aqui uma outra tela, pelo seguinte, essa outra tela me explica, tem muito a ver com a minha razão de fazer essa oficina. Esse edital aqui, que aconteceu no contexto do estado do Rio de Janeiro, chamava-se Cultura Presente nas Redes. Foi um grande edital, foram mais de 1.500 contemplados, e ele aconteceu entre maio e junho. E eu fiquei surpreso com a quantidade imensa de pessoas que foram desclassificadas, que ganharam, que fizeram aquela parte mais difícil, que é ganhar o edital, mas que foram posteriormente desclassificadas. Isso teve um lado positivo, que permitiu a reclassificação de um outro tanto de pessoas, e é importante vocês prestarem atenção nesse ponto também, a gente vai abordar. E
E é muito claro, fica muito claro para mim que o fato de algumas pessoas estarem ganhando o primeiro edital coloca essas pessoas numa situação um pouco difícil, um pouco de um terreno não familiar. Então, essa prática aqui, esse papo que a gente está tendo aqui, é para evitar esse tipo de problema, para que a gente consiga tirar o melhor dos nossos projetos culturais. Nossa amiga aqui, Vanessa, colocou aqui no chat, está preocupada com a prestação de contas, a gente vai falar bastante sobre isso, ok? Nós vamos voltando aqui para o nosso material, em que a gente fala dos nossos objetivos, e uma pequena informação prévia sobre a Lei Aldir Blanc, é que ela o nome da lei é Lei 14.017, de 2020. As leis são batizadas com números, só que informalmente elas recebem nomes para homenagear pessoas e para talvez melhorar a comunicação a respeito da lei. Se você procurar ali nos compêndios oficiais, o nome do Aldir Blanc não está ali. É apenas uma homenagem, uma coisa simbólica para facilitar a comunicação. Da mesma maneira que a Lei Rouanet nunca se chamou Lei Rouanet. Ela sempre foi a Lei 8.313. Então, quando é dito que a Lei Rouanet acabou, e ela não acabou, fiquem tranquilos porque a Lei Rouanet sequer existiu. Ela sempre foi a Lei 8.313. Essa lei utiliza recursos do Fundo Nacional de Cultura no montante de 3 bilhões de reais que estavam sem aplicação. Estados e municípios receberam recursos do governo federal e possuem, respectivamente, 120 dias e 60 dias para destinar e publicar a liberação dos recursos. Ou seja, os estados têm 120 dias, os municípios têm 60. Essa é a razão, e não outra, do certo corre-corre que existe para os editais e tudo, a questão deles terem prazos curtos e tudo mais. Características dos repasses. Agora a gente vai esclarecer um pouquinho sobre o que são esses incisos. Tá? O inciso 1 é o auxílio emergencial para artistas e técnicos que não foram atendidos por aquele auxílio emergencial do governo federal, que inicialmente foi de R$600 e agora está em 300 para acabar em dezembro. Então, quem não foi contemplado e é artista ou técnico, teria a possibilidade de fazer essa requisição. No inciso 2, o auxílio a espaços culturais e pontos de cultura. E o inciso 3, editais de fomento e prêmios. É basicamente desse inciso 3 que a gente vai tratar aqui nessa nossa prática aqui, nessa nossa conversa aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Deixa eu dar as boas-vindas a quem eventualmente entrou e eu não saudei. Não, ninguém. Estamos todos aqui os mesmos desde o começo. Seguimos, então, com a nossa conversa aqui. Muito bem? Vamos falar da prestação de contas, um pouquinho da prestação de contas, e depois a gente vai aprofundar esse assunto. O inciso 3, que é o auxílio emergencial, não requer prestação de contas. Ele é utilizado para despesas pessoais. Quem presta contas é apenas o Estado ou o município. O Estado e o município prestam contas de que pagaram aqueles cidadãos, aquelas cidadãs, aquela importância financeira. E é utilizado para despesas pessoais, para subsistência, né? Para comprar comida e tudo. Ninguém vai pedir para que você guarde nota do supermercado. Você pode gastar, o beneficiado pode gastar tranquilamente esse recurso. O inciso 2 já começa a ter um complicador. E é importante falar também que eu estou falando aqui de uma maneira genérica. Os estados e municípios tiveram a liberdade de construir os editais com diferenças entre um e outro. Tá? Mas, de uma maneira genérica, o inciso 2, que é para espaços e pontos de cultura, requer prestação de contas. Em que prazo? Em até 120 dias após o recebimento da última parcela. E você precisa comprovar gastos com despesas essenciais para que o espaço não feche, como aluguel, luz, água, internet e transporte. Tá? Você não tem gastos com pessoas, com remuneração de pessoas, a não ser que seja, por exemplo, uma firma de segurança. Uma pessoa que está lá vigiando e que seja oficialmente contratada desse espaço.
E o inciso 3, por ser em modalidade de prêmio, ele requer apenas o cumprimento do objeto, ou seja, os editais de fomento, os prêmios para você desenvolver projetos culturais, precisa basicamente que você comprove que o realizou. Será? A gente vai tratar disso um pouco mais. Em breve, a gente vai falar um pouco mais sobre prestação de contas. Ok? Esses foram os incisos. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Quero dar uma olhadinha aqui no chat. Boa noite, Priscila. Boa noite. Alguma dúvida alguém tem a respeito desses incisos? Está tudo claro até aí? Vocês têm também um retcon aqui embaixo, que é um joinha, que vocês podem sinalizar que está tudo tranquilo. Quando eu perguntar, quando eu fizer, se confere aqui. A Marcele fez. E sinal que está tudo joinha. O inciso 2, segundo o Vitor, está dando o que falar, é o seguinte: muitos grupos não têm contas, você quer dizer contas bancárias, e foram aprovados ainda assim. Dentro daquela liberdade que Estado e município têm de perceber e de prever os seus regulamentos, talvez caibam exceções nessa questão das contas, né? Como, por exemplo, os grupos de rua e coletivos não formais. Isso tudo realmente é uma área muito controversa, uma área que dá muita insegurança jurídica, né? E aí é importante dar uma lida clara em cada edital para ver os riscos que se corre com essas possibilidades, com o fato de não ter conta e recebe dinheiro, mas não pode gastar. E o Vitor está com essa questão. O que acontece, Vitor, é o seguinte: basicamente, você precisa ter o cuidado de guardar todos os documentos, tá? Todos os documentos de despesas que foram feitas, despesas que foram pagas com esse recurso, tá? A partir do momento que a proposta foi aceita, se o Estado ou o município aceitou a proposta, ele falou: não, eu vou pagar para você, mesmo você não tendo conta, mesmo você não sendo um coletivo formal. O Estado passou recibo para isso, tá? Então, o que você tem que fazer é reunir os seus documentos. Então, tenha cuidado com essa prestação de contas, que a gente vai detalhar aqui um pouquinho mais. Tá certo? Agora, impostos. Agora é o momento de trazer mais notícias, tá? Para algumas pessoas que vão assistir aqui o nosso encontro. Por ser prêmio, por ser em formato de prêmio, muitas pessoas acham que não rola pagamento de imposto, né? Não rola pagamento de imposto, o dinheiro não tem desconto de impostos quando é inscrito por CNPJ, incluindo aí MEI. E aí, esse repasse não tem nenhum tipo de desconto de imposto. Mas projetos inscritos por pessoa física possuem retenções legais direto na fonte. E aí não há o que fazer. Vamos então ter ideia de quanto vai ser essa facada quando vocês forem receber os seus recursos. Se for um pagamento entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,25, o desconto é de 7,5%. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, o desconto é de 15%. Já R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, o desconto é de 22,5%. E, para finalizar, a partir de R$ 4.664,68, o desconto é de 27,5%. E não há o que fazer quanto a isso. Tá certo? Essa é uma questão muito legal, de muito difícil. Não havia como o governo abrir essa brecha, porque abrir uma brecha em questão de imposto de renda é abrir a brecha para uma boiada. E aí o governo perde muita arrecadação. Então,
dependendo do prêmio que você venha a receber, se você inscreveu por pessoa física, tenha em mente que vai ter um descontinho ali de imposto de renda com essa proporção que eu estou colocando para vocês aí, certo? Alguém tem alguma lamentação a fazer diante dessa triste realidade? Uma coisa que serve de consolo é que quem faz a declaração do imposto de renda no módulo completo pode deduzir essa facadinha na próxima declaração do imposto de renda que vier a fazer. Tá? As pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no seu modelo completo. É uma facadona, como diz aqui a Vanessa. É verdade. Facadinha, coube um pouco de ironia aqui da minha parte, para a gente poder trazer um pouquinho de leveza aqui ao nosso encontro. Ok? Tramitação dos editais. Tá? Então, esse cenário de tramitação dos editais, de avaliação dos editais, está de diferentes maneiras nesse momento, dia 12 de novembro, em estados e municípios por todo o Brasil. Visitando a minha plataforma de portais, de consultas de plataforma de portais, tem alguns poucos municípios e estados que estão abertos nesse momento, mas a maioria já fechou. Caso o seu projeto seja inabilitado, recorra o quanto antes. Você vai ter um prazo muito curto para perceber. Consulte a necessidade de um formulário de recursos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E localize a pendência dentro do regulamento e tente entender o que faltou. E corrija o possível erro que você detectou. Não perca tempo tentando saber junto ao poder público exatamente o que aconteceu. Então, se o seu projeto for inabilitado previamente, na lista você vai ter ali o artigo do edital que você não está atendendo. É importante que você tente saber por você mesmo o que aconteceu. Então, dá uma olhada ali na sua redação, nos documentos que você enviou, o que você pode ter errado. Faltou uma assinatura, teve um erro de digitação que fez com o meu número. Dá uma olhada nesse tipo de coisa. Perguntar para o poder público exatamente qual foi o erro, você possivelmente não vai conseguir a resposta e eles não vão ter empenho em buscar essa resposta porque eles estão ocupados, assim, ultratarefados. Então, é importante, é mais producente que você tente descobrir por você mesmo. E aqui no item 2, consulte a necessidade de um formulário de recurso. Isso aconteceu especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro, no edital do estado do Rio de Janeiro, que passou pela fase de habilitação. E o formulário de inscrição indicava ali onde você errou e não estava claro que você tinha que colocar também uma solicitação, um formulário de recurso especial. Isso só estava dito numa letrinha muito, 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 muito pequena do Diário Oficial. Então, quase sempre é exigido um anexo, um formulário de recurso e busque saber onde esse formulário fica. Ok? São Paulo também, o governo e a prefeitura enviou meu prêmio, Vanessa Dias falando aqui, meu prêmio é 100 mil por pessoa física, ou seja, como ela vai ganhar, podemos falar aqui, ela vai deixar para o poder público R$ 27.500 de imposto. Coisa séria, né? Mas, enfim, é da vida. Eu estou falando aqui, é uma mera constatação estatística, tá? A gente que está conversando aqui é um papo de pessoas que serão contempladas pelos editais. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Agora, na hora do resultado, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta para a gente dar aqui também as boas-vindas à Maíra, que está entrando, ao Fabrício, que já entrou, a Cris Pimentel, antiga cliente aqui da casa, e só ver se tem alguma pergunta, algum de vocês, para a gente seguir aqui. Pode perguntar por chat ou pode fazer uso da palavra, né? Isso tudo é possível aqui também com a gente. Entrando agora também na nossa sala, a nossa querida Bruna, de Niterói. Antes da gente seguir, eu vou colocar aqui no chat
o informe da minha próxima turma da Oficina Intensiva de Produção Cultural, em que eu trabalho com 10 horas aula de conteúdo de produção cultural, com a escrita completa, com leis de incentivo, financiamento coletivo, prestação de contas e outras pautas. Tá? No final do encontro, eu vou liberar aqui um código promocional específico para oficina, tá? Para a gente trabalhar com 35% de desconto nessa que vai ser a última oficina do ano. Seguindo, então, Vanessa, então, mas mesmo não sendo prêmio só para mim, pois eu vou receber pelo coletivo. Pois é, eu não sei se você teve, Vanessa, que fazer, no momento do envio, um orçamento detalhado, né? Se fez e não contava com essa sangria, você vai ter que refazer esse orçamento e essa é uma pauta que a gente vai ter agora também. Além de ter colocado o nosso... Não foi pedido orçamento. Pois é, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Vanessa? E gente, vou falar sobre orçamento com vocês. Vou colocar aqui também a página da Três na Roda Produções Culturais, onde eu estou publicando semanalmente muito conteúdo inédito e gratuito, evidentemente, de produção cultural. Então, se inscreva que você receberá as atualizações quando elas acontecerem. Toda terça-feira, basicamente, eu tenho atualizado. Agora vamos ver, vamos simular a hora do resultado, né? A hora do resultado do edital. Daqui a pouco eu respondo a Vanessa. Primeiro de tudo, não conte com um aviso por e-mail, tá? Você está lidando com estruturas de poder que às vezes são sucateadas. Muitas vezes os departamentos de cultura, as secretarias de cultura são áreas que ao longo dos anos tiveram muito pouco investimento e que agora estão tendo que lidar com uma demanda que muitas vezes não tinham. Tá? O pessoal aqui, por exemplo, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, cortam dobrado porque eles passaram muito tempo sucateados e estão tendo que lidar com uma demanda muito grande agora. Acompanhe os canais de comunicação do poder público, inclusive as redes sociais, para ter acesso ao resultado no dia em que ele for divulgado. Então, olha a página da Prefeitura, do Governo do Estado de manhã, olha ali o Instagram, e é curioso que às vezes sai primeiro no Instagram do que na própria página do edital. Isso às vezes acontece também. Então, isso é um pouco fruto da nossa nova realidade, né, de comunicação. A utilização das redes sociais. O Rodrigo está falando que o projeto foi pré-selecionado. Parabéns, Rodrigo. Espero que ele seja oficialmente selecionado e você possa circular também. Informação importante para vocês. Peço muita atenção agora que se o projeto não estiver entre os premiados, verifique a sua pontuação e posição na classificação. Se ele estiver relativamente próximo ao bloco dos classificados, é possível que entre uma etapa de classificação, que ele entre em uma etapa de reclassificação, ou seja, substituindo projetos que não cumpriram as exigências de documentação. Siga acompanhando. Então, você vai ter uma lista de projetos aprovados e boa parte deles pode ser que não cumpra a questão de documentos. A gente vai ver um pouco mais adiante essa questão de documentos, como é que rola. Então, se você está ali muito perto, se liga, porque é possível que você, num segundo ou num terceiro momento, entre. E muito importante isso que eu vou falar para vocês agora é o seguinte: se o projeto estiver entre os contemplados, tá, envie o quanto antes os documentos exigidos. Geralmente esse envio é por e-mail. Outras prefeituras, outros governos montaram plataformas para envio de documentos. Peça a confirmação do seu recebimento. Então, o quanto antes, tá? Faça esse processo burocrático o quanto antes, porque é muito comum que as pessoas deixem tudo para a última hora, e certamente quem vai cuidar dessas questões de pagamento, de regularização, vai ficar muito feliz em receber logo a sua documentação, que ele vai ali se livrando de um projeto, livrando de um problema o quanto antes, tá? Amanhã, às 15 horas, será realizada uma nova atualização para a galera do inciso 2. Isso em que ambiente, Marcele? Se quiser falar aqui no microfone, pode falar.
do Rio de Janeiro. No site da Sobre, eu Secretaria. acho que isso, eu acho que são ações locais e alguma coisa sobre um projeto na escola, alguma coisa assim, que eu estou te ouvindo, estou ouvindo ele falar aqui, então às vezes dá uma... Entendi. Entendeu? Aí o Ok, pessoal que fica de olho. ok. E isso eles falaram o horário que eles vão fazer? Então, eles disseram que vão divulgar a partir das 15 horas amanhã, A partir das 15 tá? horas. Então, você que Isso. escreveu no município do Rio de Janeiro propostas, não precisa acordar cedo, ir para o jornaleiro comprar o Diário Oficial. Não. Isso aí vai ser provavelmente vai ser um adendo do Diário Oficial que vai ser feito ao longo do dia. Ok? Pode dormir tranquilo, tá? Fica sossegado. Maravilha. Então, vamos retomar aqui a nossa discussão. E tem aqui alguns pontos interessantes que eu queria tratar com vocês, tá? Quais são os documentos mais comuns que são exigidos, tá? E aí é que muita gente pode dançar. No caso de CNPJs e MEIs, MEI também é um CNPJ, costuma ser exigido o certificado de regularidade de fundo de garantia e tempo de serviço. E aí eu coloquei aqui o link, é um certificado digital, tudo é certificado digital, ninguém precisa ir para cartório fazer nada não, tá? Certidão negativa de débitos trabalhistas e certidão negativa de débito, que é chamada de CND. Tudo com link aqui. E é aí que muita gente pode se desclassificar. Porque pode ser que na etapa de inscrição esse documento não tenha sido exigido e na hora de habilitar para receber o dinheiro, os recursos, esse documento não possa ser emitido ou provavelmente porque a pessoa tem dívidas. E eu tenho um dado para vocês agora que faz com que isso que eu estou dizendo sobre possíveis desclassificados seja uma realidade, uma triste realidade que a gente tem que lidar, que é a seguinte: 40,3% dos brasileiros, segundo o Serasa, e se é o Serasa, é porque né, estão com dívidas, né? Então, provavelmente isso aqui vai ser uma pedra no sapato de diversos projetos. O governo não tem muito como resolver essa questão, porque editais de fomento com dinheiro público exigem esse tipo de precaução, exigem esse tipo de certificado para qualquer tipo de convênio do poder público com empresas. Tá? Então, não tem muito como escapar dessa questão. Quando, naquele edital que eu falei, o Cultura Presente do Estado do Rio, muitas pessoas foram desclassificadas, por exemplo, muitas pessoas não conseguiram abrir conta no Bradesco porque, eventualmente, estejam com dívidas com o próprio Bradesco, né? E aí muita gente acabou reclassificada e muita gente acabou perdendo o que já tinha conquistado. Na parte de pessoas físicas, habitualmente está sendo exigido a cópia do cadastro de pessoa física, que é emitido nesse link aqui, tá? Da Receita Federal, assim como a certidão negativa de débitos de CPF, que é emitido aqui. Tudo link aqui para facilitar. E não se esqueça de salvar tudo num PDF. Você vai, baixa essas certidões, copia e cola num Word, num arquivo de texto qualquer, mas salva no PDF, tá? E envia imediatamente. Algumas pessoas, e eu sei de relatos que eu tenho dos tribunais de contas, né? Algumas pessoas que estão devendo e que não conseguem emitir essas certidões, às vezes alteram, às vezes fazem... às vezes, o português, claro, fraudam esse tipo de certidão. Por quê? Porque originalmente aquilo ali é num documento do Word e depois salva no PDF e manda. Isso é uma atitude extremamente ingênua, porque é óbvio que vai existir checagem, né, nesse tipo de documento, né? Cada documento desse tem um código de barra, isso é checado obrigatoriamente, não tem como não estar sujeito a isso. Pois não? Alguém quer perguntar? Pois não. Chamou, falou. Fabrício quer falar? Fica à vontade. Se quiser falar no chat, pode falar também.
Eu sou de Fortaleza, esse é um relato da Maíra, tá? E estou morando aqui no Rio. Meu projeto em Fortaleza foi aprovado com sucesso e eles pediram as documentações tanto no ato da inscrição quanto após a inscrição, o que é muito esperto, porque se o poder público adianta esse processo de documentação, ele cria um filtro. Ele vai lidar com menos demanda de projetos, ele vai ter mais facilidade em julgar, né? Quais os links que você... eu não consigo, nesse momento, colocar o link, tá? Das certidões, mas eu vou no e-mail, para vocês, o e-mail geral depois, eu vou mandar todos esses links para vocês. Ok? Esse da Caixa, para quem não tem empregados, preciso emitir. O site não permite, teria que ir na agência. Certificado de regularidade da FGTS. Não, você emite FGTS na internet, tá? Fica tranquilo, não precisa ir na Caixa, não. Normalmente, os sistemas da Caixa costumam ficar congestionados em alguns momentos, tá? Então, tenham um pouco de paciência e saibam que é normal, tá? Não fiquem muito preocupados, não. Entre um pouquinho mais tarde e se ele permanecer fora do ar, durante o prazo de inscrição, você faz um print ali da tela e manda para o poder público. Olha, tem essa dificuldade aqui, estou tentando inscrever, mas não estou conseguindo. Provavelmente outras pessoas não conseguirão e isso vai ser prorrogado. Vamos falar aqui sobre coisas na realização dos projetos, tá? Quero jogar aqui algumas coisas para vocês, algumas informações. Primeiro de tudo, atualize-se junto aos espaços em relação aos protocolos vigentes da Covid-19. Documente essa consulta e cumpra-os durante a realização. Muita gente acha que o pior já passou e que a tendência é cair, e eu não tenho essa certeza. Você tem diversos países da Europa numa segunda onda, países que tomaram mais cuidados que a gente, e não temos motivos para acreditar que essa segunda onda não chegará aqui também. Até porque a questão da vacina tem essa confusão toda, né, que eu não vou nem entrar nesse assunto. Então, você precisa protocolar essa consulta é recomendável, eu acredito que não esteja na maior parte dos editais essa necessidade de pensar no protocolo. Alguns eu sei que estão. Mas então, faça essa consulta para o poder público, para o lugar onde você vai trabalhar, como está o protocolo nesse período que eu vou realizar o meu projeto. E guarde esse e-mail, esse ofício que você enviar por e-mail para quem você tem que mandar. Preveja um percentual de investimento na divulgação do seu projeto, mesmo que ele seja exclusivamente online. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês abraçarem a relevância, ou seja, para vocês apostarem que o seu projeto pode funcionar para muita gente. Só para dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Vou fechar aqui, não tem problema não. Quando eu ganhei esse edital da Cultura Presente nas Redes, era para produzir conteúdo em redes sociais, em canais digitais. Não havia ali nenhuma exigência de investimento em divulgação. Só que eu separei um percentual para investir na divulgação desse projeto. Eu separei uma verba para impulsionamento, para o meu projeto poder beneficiar um número grande de pessoas. Isso faz com que o produtor aumente a sua rede, aumente o seu público, pessoas que acompanham aquilo que você está produzindo. Então, quando você pensa em investir no seu próprio projeto, investir financeiramente, mesmo que você não seja obrigado, você está investindo na relevância do seu projeto e está beneficiando futuras ações que você venha a fazer. A página onde eu hospedei as minhas oficinas, que eu passei o link para vocês agora há pouco, do YouTube, tinha pouco mais de 70 inscritos, agora está com 204. Ou seja, eu estou falando para mais gente, eu estou criando conteúdo para mais gente, eu estou abrindo um canal de diálogo com mais pessoas. Então, isso tudo tende a beneficiar vocês também.
Vanessa fala que está com muita dificuldade na divulgação, pois tem empresas de marketing cobrando a partir de R$5.000. Então, acho que você tem que fazer uma prospecção um pouco mais profunda e contar com isso também tem a ver com o momento do ano, né? O momento que se está vivendo, né? Agências de marketing para assessorar as redes sociais. A solução que eu posso te passar é tentar prospectar um pouco mais, tentar conversar com mais gente. Se você quiser, se você me procurar posteriormente, eu te passo o contato de pessoas assim bem legais aqui do Rio, que por mais que sejam do Rio e você seja de São Paulo, trabalhando digitalmente, essas fronteiras não são exatamente um problema. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso debate. Antecipe o processo de pré-produção e mobilização da equipe. Assim que você tiver a notícia que o seu projeto foi contemplado, mesmo que o dinheiro ainda não chegue, tá? E já mobiliza as pessoas, já fala que vai acontecer. Os editais estão prevendo projetos para acontecer num período bem curto, né? Quase que imediatamente. Então, antecipe esse processo de pré-produção e mobilização da equipe. E fundamental isso que eu quero falar para vocês agora. Tenham bastante atenção nesse dado aqui, tá? Pensando em pessoas que ganharam. Consulte na sua rede de artistas e técnicos as pessoas que não foram contempladas. Tem um errinho de digitação aqui. Eu revisei, mas isso aqui acabou escapando. Mas o que eu quero dizer consulte na sua rede de artistas e técnicos pessoas que não foram contempladas pelos editais e avalie incluí-los no seu projeto. Então, você tem muita gente que não se inscreveu no edital, ou porque não teve como acompanhar esse processo, estava se virando fazendo outras coisas, ou porque mandou projetos que não foram aprovados. E não é porque os projetos não foram aprovados que essa pessoa é um artista ruim, é uma artista ruim. Isso, às vezes, é um processo muito lotérico, ainda mais quando ele é feito em larga escala, como tem sido, e tem muito pouco tempo de avaliação dos curadores. Isso é um terreno muito fértil para injustiças, podemos dizer assim. Então, dá uma olhada na sua rede, olha em volta pessoas que talvez não tenham sido contempladas e coloca essas pessoas para trabalhar, para receber algum recurso, dependendo da quantidade de dinheiro que você recebeu, e você torna essa aplicação mais humana, né? A Lei Aldir Blanc existe por uma mobilização sem precedentes na história do segmento da cultura brasileira. E é legal que a gente justifique esse esforço, ampliando esse olhar para quem não foi beneficiado. É muito legal ganhar edital, é muito legal ser premiado, mas é legal também pensar em quem não foi e tentar trazer essas pessoas para trabalhar com a gente, ok? Isso é o que eu vou tentar praticar se eu ganhar, e isso é o que eu recomendo que vocês façam também. Vocês trarão certamente uma energia muito positiva para o projeto de vocês. Vamos abrir aqui a tela para eu olhar para vocês, saber se temos alguma pergunta aqui colocada. Vamos dar uma boa noite para o Nicolas, para a Elaine, para quem mais que eu não tenha dado boa noite, para a Júlia, minha antiga companheira aqui de sessões virtuais. Tudo tranquilo até aqui? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre prestação de contas, tá? Muito bem. Além da oficina de produção cultural da minha próxima turma, que vai começar no dia 17, tem um outro trabalho que eu faço, que é a revisão de escrita para editais públicos. E essa revisão está colocada ali numa plataforma chamada eBanks. Eu estou colocando aqui no link para vocês guardarem, tá? Quem não copiou esse tipo de coisa, eu vou colocar todos os links ali no nosso e-mail, um e-mail que eu vou passar posteriormente para vocês, tá certo?
Daqui a pouco eu falo um pouquinho do código promocional da próxima turma da oficina e vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas, porque eu falei lá atrás, em capítulos anteriores, que no inciso 3, nos prêmios de fomento, nos editais de fomento, você precisa basicamente provar que realizou. E eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Tá? Cada estado, cada município pode, porque é um dinheiro público, cobrar explicações sobre os investimentos que foram feitos. E é importante que a gente se previna. Tá? Não acredite em falas de secretários de cultura, em subsecretários de cultura, que dizem que não tem prestação de contas com nota fiscal. Até porque essa pessoa é secretário hoje. Daqui a 3, 4 anos tem outro secretário lá. E várias vezes, em vários momentos, o Estado faz auditorias internas. E alguns projetos são sorteados para prestar contas. Então, algumas coisas para a gente colocar aqui. Se o projeto incluir conteúdo online, grave todas as edições, tá? Então, não fique apenas no online ao vivo, grava tudo aquilo que está sendo feito, coloca a gravação como uma cláusula, como um informativo para as pessoas que estão participando, tá? Se o projeto, no momento da inscrição do edital, não exigir um detalhamento de orçamento, faça-o e cumpra à risca. Então, por exemplo, no município do Rio, não pediram para detalhar edital. No estado, pediram. Tá? De qualquer maneira, quando o recurso chegar, você vai ter que distribuir ali o dinheiro. Tá? E é importante que você gaste corretamente aquilo que você está prevendo para que para aquele dinheiro não ficar faltando para ninguém. Quando a gente perde as contas do nosso projeto, a gente está comprometendo a qualidade dele. Ok? Agora, trago uma verdade desagradável, tá? Recolha notas e cupons fiscais de pessoas e serviços mobilizados. Digitalize os documentos e salve-os por tempo indefinido. Volto a dizer, se o seu projeto for sorteado para passar por uma auditoria, e se você não tiver essas comprovações, você pode ser obrigado a devolver o recurso público, mesmo em formato de prêmio. Tá? É difícil que façam isso com essa quantidade de editais, com essa quantidade de prêmios, com esse formato de prêmio? É. Mas eu estou passando para vocês uma orientação 100% segura. Ok? Agora, esse processo todo de recolher a nota fiscal tem uma grande vantagem, que é o seguinte: você pode aproveitar para treinar o processo de prestação de contas e evitar as despesas desse modelo que não são aceitas. Existe um processo completo de prestação de contas em Lei Rouanet, em leis de incentivo estaduais, em leis de incentivo municipais, que você vai ter que conviver no seu trabalho em produção cultural. Então, por que não treinar esse tipo de prática agora, quando você tem menos risco e quando você tem alguma verba ali para manejar? E aí você pode pensar em não aceitar despesas que não são aceitas nesse modelo de prestação de contas, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, contas de consumo, tarifas bancárias, entre outros. Tá? Então, pense em aproveitar esse momento para treinar a sua habilidade em fazer prestação de contas, porque isso pode até te beneficiar no futuro de abrir mão de um contador para fazer isso por você. Você pode ficar familiar com esse tipo de procedimento e não precisar de um contador para realizar essa prestação de contas. Eduardo, estou te ouvindo. Pode tirar dúvida ao longo da sua fala? Como é que está sendo? Pode tirar a dúvida ao longo da minha fala. Pode falar. Sim. É o seguinte, porque no meu caso, se eu for contemplada, vai ser 50 mil e a gente faz apresentações de teatro. A equipe tem 2 pessoas, né? No caso, sou eu e minha mãe que somos sócias. Então, tipo, no caso, seria da gente emitir nota fiscal para nós mesmos, tipo, para esse projeto, entendeu? Ou não? Porque a nota fiscal é da empresa que ganhou o edital, no caso. Entendi. Como é que é isso? Pega pelo menos uma nota fiscal ou um recibo manuscrito da sua mãe. Tá. Tá? De que ela recebeu as apresentações, Isso. o valor
X por tantas Isso. apresentações, né? E faço um recibo disso. Sem Exatamente. ser nota fiscal. Exatamente. Se você tiver uma nota fiscal, melhor. Se ela tiver uma nota fiscal, melhor. Porque Tá? a nota dela, a dúvida é essa, porque a nota dela e a minha, que a gente emite, é da Uhum. nossa empresa, que é a empresa que tem o CNPJ que passou, em teoria, Entendi. passaria no edital, entendeu? Então, Sim. parece Mas, uma coisa redundante, entendeu? sim, sim. Mas você pode emitir nota fiscal para você mesmo. Ah, é? Tá? Isso é uma coisa possível de fazer. Você Eu até me deu... recomendaria. Tá? Você é daqui do Rio, né? Sim, Depois eu vou te passar uma orientação sobre isso, tá? tá. A Mas princípio, você recomendaria de eu tirar essa nota fiscal, então. pelo menos uma. Tá, Tá? beleza. Pelo menos uma, tá? Porque o que acontece? Eu tenho uma empresa chamada 16 Produções Culturais. E eu, evidentemente, vou pagar os meus serviços como artista, como produtor, com a nota fiscal dessa empresa. Então, o que acontece nesse momento? Eu emito uma nota para mim, a minha empresa emite uma nota para a minha empresa. Isso acontece. Você tem um percentual que você pode fazer também. O mesmo pode acontecer com o MEI. Eu não vou detalhar isso aqui para vocês agora, porque também cada estado e cada município tem um sistema virtual de emissão de nota fiscal. Eduardo, boa noite, desculpa. Boa noite. Maíra, eu tenho uma dúvida um pouco meio dentro do que vocês estão falando aí. O meu projeto ele é de Fortaleza, como eu falei, e ele foi aprovado no edital Mecena das Artes, que é um edital de incentivo fiscal. Sim. Estadual, e lá eles têm a empresa que é apoiadora. E eu queria saber, eu sou professora de lá e coordenadora, aí eu queria saber, mas o meu MEI, meu CNPJ, ele é daqui do Rio, eu posso emitir nota daqui, como se eu estivesse prestando atividade lá, porque eu dou aula online, no caso, para os alunos de lá, e eu exerço a atividade de coordenação, essas coisas assim, toda aqui no Rio. O escritório do projeto, no caso, é aqui no Rio. Nasceu uma filial aqui no Rio por conta de eu ter vindo para cá. Mas o projeto, a sede é lá. Aí eu queria saber, há essa possibilidade de eu poder emitir nota aqui para o projeto de lá? Eu recomendo que você faça uma leitura desse edital, prestando atenção na parte de prestação de contas mais especificamente. Você vai ter uma localização disso. Nos que eu conheço aqui do Rio, não tem problema nenhum. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo uma série de eventos virtuais e eu contrato uma empresa de comunicação de São Paulo, essa empresa vai me emitir uma nota de São Paulo, né? Não tem problema nenhum. Até porque ter as notas fiscais, pedir as notas fiscais é uma sofisticação que eu estou passando para vocês. Isso, em tese, não é obrigatório. Tá? Como a gente está lidando com o poder público que passa para auditorias e com dinheiro público, é fundamental, na minha opinião, que a gente reúna esses documentos fiscais. Tá? Então, eu recomendo que você leia o edital, tá? Mas, em princípio, eu não vejo problema. Seguindo aqui. Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta, minha gente? Muito bem. Minha gente, temos aqui os meus contatos, que eu passarei a todos e todas, né? A página do Facebook. WhatsApp, né? Por incrível que pareça, eu cedo meu WhatsApp e, às vezes, eu demoro um pouco a responder. Tenham, por favor, um pouco de paciência. E o e-mail também, tá? Então, são informações que eu quero aqui deixar vocês totalmente à vontade para fazer esse tipo de consulta, se precisarem, certo? Quero ficar mais uma vez aqui aberto a perguntas, mas para finalizar o nosso encontro de hoje, eu quero colocar mais uma vez o link da turma que começa no dia 17. Esses encontros serão terça e quinta, 17, 19, 24 e 26, das 19 às 21h30. Conteúdo ao vivo e gravado. Como é que é isso? Tem as aulas comigo, essas aulas são gravadas
E se você, por eventualmente faltar, você tem a possibilidade de repor o conteúdo. Vou colocar aqui no nosso chat aqui, mais uma vez o link. E se você colocar o código promocional AUDIR, você tem 35% de desconto no ato e de maneira ilimitada. Então, você pode até contar para os seus amigos isso que está acontecendo. Tá certo? Mais uma vez aberto para perguntas. Quem quer perguntar mais alguma coisa que eu possa esclarecer? Se tiver tudo joinha, é só fazer o joinha com a mão ali com o Reacticon. Oi, Fala, Marcela aqui. Então, no meu caso, eu sou a única responsável pela empresa, né? Eu trabalhava, inclusive, prestando serviço para o Sesc Rio, fazendo oficinas. Com essa confusão toda, o Sesc até abriu editais e tal, só que eu não consegui ser selecionada. O que eu quero saber é o seguinte: as minhas ações vão ser online e eu vou abrir captação para artistas da cidade. A gente, no caso, vai falar sobre arte e sustentabilidade, né? Fazendo oficinas. Eu tenho que esses artistas, mesmo você acharia adequado, mesmo que seja um prêmio e teria uma remuneração para os artistas, eu pedir a nota fiscal que eles emitam nota fiscal, você acharia adequado? No caso, eu me inscrevi para o prêmio de fomento a todas as artes, no caso. Foi o meu. Uhum. Eu acho adequado porque é uma segurança que você tem. Tá? E é uma segurança também para quem está trabalhando. Porque, mal ou bem, essa pessoa, por exemplo, vai querer se inscrever em algum momento da vida numa lei Rouanet. E para ele se inscrever na lei Rouanet, ele precisa o quê? Comprovar atividade em produção cultural. Como é que ele comprova também? Com nota fiscal. A nota. Uhum. Né? Ele não vai poder colocar ali um recibo manuscrito escaneado e achar que a Secretaria de Cultura vai aceitar como documento válido. Então, entenda isso como uma proteção mútua. Tá? Em alguns momentos você vai pagar um impostinho a mais, ok, mas você está se protegendo. Tá? Você está tornando a coisa num caráter oficial. Entendi. Ok? A Vanessa pergunta: com os artistas sem nota fiscal, faz RPA ou recibo? No caso quando ele não tiver nota fiscal, não tiver MEI, eu recomendo que você tente fazer um recibo ali, faz uma coisa bonitinha, manuscrita, digitalizado. O RPA é uma coisa um pouco pesada, né? Uma coisa pesada de imposto e pesado até para quem vai pagar pessoas com RPA, porque você que tem que recolher o imposto e pagar, né? Essa experiência é muito desagradável. Eu já tive experiência com isso, até em pessoas que eu fui selecionar para fazer projetos e a pessoa colocou um número que supostamente ela disse que era CNPJ dela, chegou na hora de fazer as coisas, não existia esse número. Sim. E houve uma facada que eu fiquei com pena de dar, mas eu tive que dar. Sim. E outra coisa muito recorrente, é muito comum as pessoas confundirem CNPJ, conta de CNPJ com CPF, né? Sim, então, sim. As pessoas dão contas pessoais, aí embola o meio de campo todo, entendeu? Sim, exatamente. Temos aqui algumas perguntas. A Bruna, lá de Niterói, pergunta para mim como faz nota fiscal. Você, não sei se você tem MEI, Bruna. Você tendo o MEI... Tenho sim, Eduardo. Você tem MEI? Ok. Mas você não chegou a fazer nota fiscal, você não tem nota fiscal ainda. Não, é isso? Só fizeram para mim, sabe? Me pagando, mas eu nunca fiz para outra pessoa, então Entendi. Não sei como faz. Então você vai fazer o seguinte, Bruna. Você vai emitir aquele certificado ali do seu MEI, né, que vale como seu contrato social, seu certificado de inscrição, você vai levar na Prefeitura de Niterói para você obter o seu alvará. Tá? Isso tudo é grátis. Eu já tenho. Você já tem? Uhum. Você tendo o alvará, você possivelmente tem como pedir orientação para se inscrever lá no sistema de notas fiscais da própria Prefeitura de Niterói. Você tem que consultar com eles lá como é que é esse sistema. Provavelmente é uma coisa que, se você sair desse nosso encontro aqui,
você acessa o sistema e já vai poder emitir na mesma hora. Uhum. Tá? Porque você já tem o alvará, que é o mais difícil. É online, Mas pois é. Eduardo, é só Oi. mais uma coisa. E porque assim, eu não me inscrevi enquanto CNPJ, eu me inscrevi enquanto pessoa física, num Sim. edital. Mas aí, mesmo assim, eu tenho que fazer pelo CNPJ, certo? Se você solicitar, você se inscreveu como pessoa física, né? Sim. É um edital individual ou é uma produção cultural com mais pessoas? É uma produção cultural com mais pessoas. Então, você pega dessas outras pessoas esses documentos, esses recibos. Ok? Que recibos, desculpa, não entendi. Notas fiscal ou recibos manuscritos bonitinhos que você emita. Ah, tá, entendi. Ok? Mais alguma questão, minha gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Rodrigo pergunta o seguinte: eu sou responsável pelo meu coletivo, eu consigo solicitar nota fiscal usando a minha MEI? Sim, consegue. Se você tem MEI, se você tem um alvará da sua prefeitura, você tem como você cadastrar uma nota fiscal ali na internet. Ok? Eduardo, tem uma última perguntinha que eu não sei nem se você saberia responder, mas vai Fala. aqui, né? Vamos lá. Que é o seguinte, o meu projeto, eu coloquei apresentações em espaços públicos, Uhum. né? Em teatros públicos, de Guinhol e tal. Sim. Então, aqui no Rio. Uhum. Então, assim, a limpeza desses locais, ela é feita por mim, porque eu propus o projeto e eu passei, ou a prefeitura já tem que deixar esses espaços limpos para eu entrar lá e fazer? Você sabe isso? Em tese, a prefeitura tem que deixar os espaços limpos. O que você tem que fazer é atualizar os protocolos da Covid. Então, se o protocolo da Covid determinar que é 1/3 da lotação, você vai ter que chegar lá. Estou te dando um exemplo. Você vai ter que chegar lá no Teatro de Guinhol com uma fita crepe e fazer aqueles xizinhos para isolar pessoas. Isso cabe a mim. Isso cabe a você. Tá? Sim. Isso cabe à operação do seu projeto. Tá? Agora, a limpeza, passar vassoura e tudo, isso aí, se é um teatro público, em tese, não é você quem cuida. Ok? Beleza. Obrigada. Maravilha. Bianca pergunta, a Bianca perguntou uma coisa aqui, antes eu não consegui responder, a Bianca que está lá em Angra dos Reis, né? Possibilidade de pegar uma praia maior que eu, por exemplo. Quer dizer, eu também não vou porque eu não quero, né? Vamos lá. Aqui no município de Angra exigiram os documentos e se não cumprir, devolve mais 10% e 3 anos fichado, ou seja, a pessoa fica ali totalmente encalacrada na prefeitura de Angra. Então, é aquilo que a gente está tentando dizer aqui para vocês. É dinheiro público, a gente tem uma responsabilidade sobre ele também, por mais que tenha toda essa questão da pandemia, do auxílio e tudo mais. Mais alguma questão, minha gente? Você falou em algum lugar, você vai falar ou falou sobre ajuda emergencial, não, né? Eu falei no começo do encontro sobre os incisos, né? Sobre os diferentes incisos que foram lançados. O primeiro deles era o de auxílio emergencial e o segundo era de espaços. E a gente aqui nessa discussão, a gente centrou a atenção mesmo no inciso 3, que eram os editais de fomento. Beleza. Ok? Obrigada, Eduardo. Eu te agradeço também, Júlia. Agradeço a todas e todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham adicionais, podem me enviar. Enfim, podem se socorrer comigo. A Bianca mandou pergunta ali, está falando que o microfone dela está com problemas. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Bianca, o meu projeto sendo aprovado por MEI teria como captar mais recurso direto com as empresas locais? É possível? Informalmente, sim, Bianca, porque na maior parte das vezes você não tem que abrir uma conta específica do projeto, coisas que existem em editais de patrocínio mais diretos. O que você tem que prestar atenção é na comunicação desse projeto. Se esse projeto, por exemplo, não comporta, aí você tem que ler o edital aí da Prefeitura de Angra. Se ele exige que você cite o poder público como único patrocinador.
né? Mais que as Agora, se você pode informalmente colocar ali o patrocínio do governo do estado, do município, do governo federal, e colocar como apoio esse outro aporte financeiro que você conseguiu ali com a padaria, com o supermercado, com o restaurante, qualquer outro tipo de parceria que você venha a celebrar. Ok? É isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu desejo do fundo do meu coração, e eu tenho grande certeza que vocês serão contemplados e farão projetos sensacionais a partir dos próximas semanas, dos próximos dias. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo. Obrigada. E se cuidem. Valeu. Valeu, obrigada. Tchau.